então a presença de Carlos Fagin. Ele é professor livre-docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, coordenador didático da seção de produção de bases digitais para arquitetura e urbanismo, doutor e mestre em estruturas ambientais urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, possui curso de especialização em problemas urbanos em países em desenvolvimento, Harvard University, questões urbanas e arquitetônicas para habitação popular, pelo Bouw Centrum for International Education de Rotterdam, Holanda. Atualmente é professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, conselheiro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT. Marcos Braga possui graduação em Design Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1985, mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 98, e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, em 2005. Atualmente é professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto AUH da FAUSP. Tem experiência em desenho de produto e programação visual, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho industrial, ensino, programação visual, comunicação visual e história do design no Brasil. É membro do grupo de pesquisa História e Teoria e Linguagem do Design do Laboratório de Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo, LabFAU, ambos da FAU da USP, além de pertencer também ao museu, ao Conselho Cultural do Museu da Casa Brasileira. Então, abrindo nossos trabalhos, não sei qual dos dois eu vou fazer uma... Isso. Bom trabalho. Bom dia a todos. O nosso tema hoje vai ser a sequência de história de design do curso de design da FAUSP. O roteiro aqui que nós pensamos, para poder passar para vocês e compreender, eu vou pedir primeiro ao Fagin para falar um pouco da importância da história na FAU, a partir da instalação do Departamento de História, para vocês conseguirem entender a importância disso em termos de concepção da formação do arquiteto. Quando o curso de design chega, em 2006, essa estrutura já existe desde 1962, e o curso de design é montado em cima dessa estrutura departamental, que é História, Tecnologia e Projeto. Eu vou pedir ao Fagin para explicar um pouco dessa filosofia da FAU para vocês. Depois eu vou falar um pouco especificamente da criação da sequência que foi feita em 2007, eu e o Lúcio Gomes Machado. Depois o Fagin vai apresentar a História do Design 1, que ele está ministrando atualmente, que ele está substituindo o professor Lúcio, que está em vias de aposentadoria. E o Fagin também já ministrou a História do Design 2. Eu cuido da História do Design 3 e a História do Design 4. Até então, o ano passado, o Lúcio era responsável pela História 1 e História 2, e eu sempre a História 3 e a 4. Então, Fagin, eu vou pedir para você falar um pouquinho. Bom dia a todos. Eu agradeço a Ed pela apresentação, ao Marcos pelas palavras. Vou tentar, aqui para vocês, fazer um resumo breve do significado de nós termos na FAU as disciplinas de História do Design, o significado do curso de Design dentro da FAU e qual é a relação do Departamento de História, como o Marcos mencionou, com essas ações que a gente vem tendo dentro da faculdade. As datas, digamos assim, que balizam esse raciocínio que eu vou fazer com vocês são, em primeiro lugar, 1962, eu vou falar disso para vocês. 1982 também é uma data importante para a história e para o design na FAU. E 2006, com o estabelecimento desse curso, é um curso dentro da faculdade que já formou 2 turmas e consegue já preparar estudantes e preparar o pensamento crítico sobre design numa faculdade pública, numa universidade pública.
A aproximação da faculdade com o pensamento do design é uma coisa que eu acho relativamente antiga. Essa data de 1962 tem muita importância porque dentro do programa da Faculdade de Arquitetura houve uma mudança estrutural muito importante, que foi aquela de fazer com que o ensino fosse apoiado naquilo que eu chamo de um tripé de 4 pernas. O departamento de projeto do edifício, que tem já hoje algumas especificidades, o projeto do edifício da cidade, a comunicação visual, o desenho industrial e o paisagismo. O departamento de história da arquitetura, que também tem as suas especificidades, história da urbanização, história da arte, história da arquitetura propriamente dita, fundamentos sociais, e o departamento de tecnologia, que também tem as suas divisões internas importantes e que agrupam as disciplinas que são ministradas ali. O que ocorreu em 62 foi que essa estrutura foi consolidada. E, grosso modo, eu tenho a impressão que hoje em dia, no Brasil todo, e também em algumas faculdades de outros países latino-americanos, essa é a estrutura de ensino de arquitetura e urbanismo e design. Isso faz com que as disciplinas de história tenham tido, desde esse momento, dessa data, 1962, uma importância muito grande na formação dos arquitetos e, para nós, um pouco mais tarde, dos designers também. Eu até sou de uma opinião um pouco mais radical, coisa que eu digo seguidamente para os colegas e para os alunos, que é possível formar um arquiteto e formar um designer pelo estudo da história. Eu estou convencido disso. Isso não é uma forma só complementar de informar os alunos, ou de informação para os alunos, mas é uma forma básica para a compreensão desse universo no qual os alunos e os professores estão mergulhados, que é o estudo da história, né? Eu posso dizer isso hoje, depois de passados 52 anos da fundação das disciplinas de desenho industrial na FAO, porque a história me ajuda a falar disso, né? A história mostra que essa subdivisão e que essa estruturação dos cursos de formação de arquitetos e designers foi, num certo sentido, acertada, né? Agora, não parou aí. Na verdade, eu preciso recuar um passo para dizer para vocês o motivo dessa data, 1962, ser importante para a nossa formação. Há 2 motivos principais. Um deles, eu acredito que vocês todos saibam, que foi aquilo que nós chamamos a reforma de ensino da FAO, que é isso que eu acabei de mencionar para vocês. Mas já havia, dentro da faculdade, um grupo de professores, eu menciono o Lúcio Grinover e o João Carlos Calduro, que estão vivos agora, que sempre se interessaram por esse assunto do desenho industrial, um pouco por herança dos cursos do MASP, um pouco por contato com a Lina, que a Lina foi professora durante um certo tempo, pequeno tempo na faculdade, e isso acabou germinando numa espécie de uma excursão que 5 professores da FAO fizeram para a Europa com o objetivo de buscar contato com cursos de design, cursos superiores de design. E por mais incrível que pareça, eles não encontraram nenhum curso superior de design na Europa. Imaginavam que fossem encontrar. Encontraram cursos que a gente poderia hoje falar tinham um caráter técnico, formavam técnicos em desenho industrial, que na verdade a origem do designer é essa, né? E foi o que eles encontraram. Então, num primeiro momento, os testemunhos que a gente tem é de que isso causou uma surpresa muito grande para eles. Falaram, como é que nós viemos aqui? Será que a gente está assim tão desinformado, não sabe que isso está acontecendo? Na verdade, não sabiam, não. Em segundo lugar, eles voltaram um pouco convencidos, eu posso dizer isso agora, de que havia uma situação pioneira aqui no Brasil, que é aquela de tentar fazer com que um curso superior formasse designers. E isso foi conseguido durante muito tempo, antes da regulamentação e tudo, a profissão, a atividade de design, tanto o design de objeto quanto de imagem, foi uma coisa que habilitada pela Faculdade de Arquitetura. Muitos de nós, eu por exemplo, que me formei na década de 70 na FAO, eu era habilitado a ser um designer, embora o curso de design não existisse.
E foi, na verdade, por coincidência, o início da minha vida profissional foi com design. Depois eu passei para arquitetura por algumas oportunidades pessoais que surgiram, mas eu sempre tive uma proximidade muito grande com design. Depois da década de 80, eu mencionei 1982 como uma data fundamental para isso também. Ela marcou a faculdade porque houve uma exposição de trabalhos de alunos de design, das disciplinas de design que ocorriam, agora posso me enganar, mas em 3 dos 5 anos. Nós tínhamos design 1, 2 e 3 no departamento de projeto durante 3 anos. As disciplinas de design fizeram uma exposição muito importante, nós temos isso felizmente publicado em apostilas da FAO, e mostraram uma qualidade de trabalho feita por esses alunos e por esses professores muito elevada. Eu preciso dizer para vocês que na década de 70, houve aqui em São Paulo 2 prêmios anuais praticamente, que eram um prêmio de design do objeto, feito durante a vigência da Feira de Utilidades Domésticas. Havia um prêmio de design. E também um prêmio de design de automóveis, feito por ocasião do Salão do Automóvel. Acho que isso se repetiu por 5 ou 6 anos, ou um pouquinho mais, durante o final da década de 60 e o começo da década de 70. Para nosso orgulho, digo nosso, da faculdade, todos esses prêmios foram ganhos por alunos da FAO. Todos, eu não estou falando que foram alguns, mas foram todos. Desculpa, isso fez com que a gente fosse assaltado por uma preocupação, outra surpresa, que a gente não tinha tido. Mas, puxa vida, nós estamos em condição de formar designers. Estamos no ano de 1982, quando essa exposição foi feita. De lá para cá foi uma luta muito grande, que eu participei como coadjuvante, mas o Marcos é um participante efetivo disso, da formação no curso de design. E a FAO tem hoje um curso de design. Creio seja o único curso de design em uma universidade pública aqui no estado de São Paulo. Creio. Não é mais? A Unesp também tem. Muito bem. É verdade? Desculpa a imprecisão do meu relato, sabe? Eu estou também muito empolgado com essa história. Mas o fato é que nós temos 2 universidades públicas que têm esse curso. O que nós vivemos agora, eu daqui a pouco passo a palavra para o Marcos, porque eu vou retomar para falar da história do design, é alguma coisa que eu, assim, vulgarmente chamo de desmame. Isto é, o curso de design, ele é um curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ele forma pessoas que têm contato com o ambiente da FAO sempre, têm contato com os professores da FAO sempre. É claro que nós temos professores que se dedicam integralmente ao curso de design, outros, como eu, trabalham um pouco no curso de arquitetura e um pouco no curso de design, mas esse tal desmame que eu estou falando para vocês um desejo muito grande que eu acho que paulatinamente nós estamos conseguindo realizar, de dar autonomia crítica para o curso de design. Eu acho que isso não é só uma mudança de caráter, vamos dizer, físico das instalações do curso, não é só isso, mas do próprio pensamento, entendeu? Eu percebo que há atos falhos ainda, que eu percebo com muita clareza, de os professores, principalmente, ora estarem falando de história da arquitetura, ora estarem falando de história do design, e misturarem essas coisas. Então, o nosso trabalho, ultimamente, tem sido aquele de destacar essas duas visões, essas duas realidades que, de alguma maneira, conviveram durante muito tempo, não só na faculdade, mas principalmente na história. Eram pessoas que, simultaneamente, percorriam as duas áreas de conhecimento, ao mesmo tempo arquitetos e designers. Então isso é uma coisa que a própria história nos levou a conhecer. Então esse esforço é um esforço maior e tem sido, eu acho, feito na faculdade com muita delicadeza. Claro que isso enfrenta a resistência dos alunos, enfrenta os colegas mais apressados que querem uma diáspora mais forte, mais efetiva, mas o fato é que isso está em curso. E o meu testemunho aqui, como acredito do Marcos também seja, aquele de mostrar para vocês que isso está em andamento. Nós teremos, daqui a pouco, uma independência crítica maior. Agora, essa construção é uma construção lenta,
que está sendo feita, mas que demora ainda um pouco, né? Mas eu acho que é positiva. Se a gente fosse analisar essa história de 52 anos da existência das disciplinas de design na faculdade, é uma coisa que vem ocorrendo, né? Vem ocorrendo, é uma germinação que eu acompanho pessoalmente há muito tempo e que tem dado resultados muito importantes, né? Eu estou preocupado, Martinho, de passar a palavra e controlar um pouco o nosso tempo. Por isso acho melhor de passar, depois eu volto a falar. Volto a falar com vocês daqui a pouquinho. Bom, o que vocês estão vendo aí é a grade curricular em vigência hoje, mas ela está em revisão. Essa grade começou a ser discutida lá em 2004 até a implantação em 2006. Houve algumas comissões de professores internos da FAO, uma história longa, não precisa ser comentado, mas a última comissão foi liderada pelo Chico Homem de Mello. Então, basicamente, a estrutura que vocês estão vendo foi elaborada pelo Chico Homem de Mello. Então, ele se baseou na estrutura departamental da FAO. Vocês estão vendo 3 grandes eixos de disciplinas, vamos dizer assim. A primeira aqui, à esquerda, é o bloco da Teoria e História, que envolve também disciplinas da ECA, da Escola da Comunicação, temos contribuição bastante deles, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração. No meio aqui nós temos o projeto, mas com colaboração de professores e disciplinas da Politécnica, da Poli, apoiando principalmente a questão de processo de fabricação e uso de materiais. Nosso curso ele é design, ele não tem habilitação. Aqui no bloco do meio vocês têm projeto visual e projeto de produto, basicamente com a mesma carga horária. E nós temos o último bloco que ficou colocado como tecnologia, onde vão entrar fundamentos da computação, representação, ergonomia, produção gráfica e outros. Onde vocês estão vendo com os quadrados coloridos aqui, onde está a parte de história do curso. Dá para ver que ela não é pequena. O grupo de teoria e história, todo o grupo aqui, apesar de ter visualmente parecendo um terço, ele ocupa apenas 20% da carga horária, porque são disciplinas, a maior parte teóricas, com mais ou menos 2 horas semanais no geral. Onde vocês estão vendo localizado o quadrado, o retângulo vermelho, são os 4 semestres da sequência de História do Design, começando no 3º semestre, terminando no 6º. Mas quando o aluno chega para a gente, ele já passou por outras histórias. Anteriormente, vocês estão vendo ali o retângulo verde, exatamente em cima, é a disciplina de introdução à arte e arquitetura, dada pelo Agnaldo Farias, curador de várias amostras do conhecido Instituto Cultural de São Paulo. A introdução da arte e arquitetura tem uma forte pegada histórica. Na verdade, ele começa no século XIX e ele dá grande ênfase à história da arte moderna e da arquitetura moderna, tentando relacionar esses 2 campos. E no 2, no 2º semestre, ele tem como programa um panorama das artes visuais da arquitetura e da relação com design, de meados do século XX, anos 50, até a atualidade. Então, ele aborda a contemporaneidade, tanto na arquitetura quanto na arte. Do lado ali, vocês estão vendo ali em azul, uma disciplina especial que é Fundamentos Sociais. Fundamentos Sociais é um campo de conhecimento do Departamento de História fortíssimo, principalmente no curso de Arquitetura. Esse Fundamentos Sociais sou eu que dou. E Fundamentos Sociais, o que ele aborda? Ele verifica as condições sociais, econômicas, culturais para a realização do design na sociedade. Aborda basicamente da modernidade à pós-modernidade. Começa em meados do século XIX, pós-revolução industrial. Então, a gente vai analisar condições econômicas, vamos ler a mercadoria de Marx, vamos ler o Sérgio Senco, historiador consagrado da USP. Vamos discutir uma série de questões da sociedade que permearam os principais cenários de design e verificar como esses cenários condicionaram e influenciaram o design. Há um viés histórico no Fundamentos Sociais. Então, algumas questões
de sociedade, ao longo desses últimos 150 anos, já são previstos pelos alunos lá. O que facilita, de uma certa forma, que a sequência de design ela se dedica um pouco mais ao repertório específico da história do design, até mesmo porque há uma forte demanda dos alunos em relação a esse repertório. Mas é possível fazer as mesmas relações de contextualização que eles já começaram a ver a respeito da sociedade em aspectos gerais lá no primeiro semestre. Então, mas ainda antes de chegar na sequência, ele tem ali a história das técnicas e tecnologia do design. É uma disciplina que foi fundamentada pelo Lúcio Gomes Machado. Ela vai discutir o conceito de ciência, o conceito de técnica, o conceito de tecnologia, vai abordar a revolução científica, a revolução industrial mecânica, a revolução industrial eletrônica, vai discutir a organização do trabalho, da produção, artesanato, manufatura, indústria, técnicas de produção, desde o século XVIII até o século XX, e o desenho e representação do projeto, técnicas de representação do projeto historicamente situadas. Então, há alguns, vamos dizer assim, conteúdos que já são abordados anteriormente. Por causa disso, conversando com o Lúcio em 2007, no início, nós decidimos dividir as quatro semestres numa sequência cronológica, que abordasse a formação da profissão, do campo profissional no mundo e no Brasil, dando esse viés da formação do campo, da formação do conhecimento, fazendo as relações de contexto, mas podendo abordar um pouco melhor a questão dos personagens, né, e dos projetos, em si os projetos. Então, a história do design 1, a grosso modo, ele fala do século XIX, o campo do design no século XIX. O História 2, ele pega a passagem do início do século XX e vai até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. A História do Design 3 pega a partir do pós-Segunda Guerra Mundial e vai até a crise do petróleo, de 73. E a História 4 pega a partir de meados dos anos 70 e vai até a atualidade. A atualidade aí que eu consigo dar até mais ou menos o início dos anos 2000. Então, essa é a divisão cronológica. A partir daí são eleitos os assuntos possíveis de serem abordados dentro desse contexto. A história do design no Brasil está bastante presente. Ela é um pouco mais tímida no História 1 e no História 2, até mesmo pelo contexto de época, mas no História 3 e no História 4, que eu vou mostrar daqui a pouco, é praticamente metade de toda a carga horária do História 3 e do História 4. Tá? Tem uma situação especial que facilita isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, a intenção era dividir cronologicamente para poder fazer relações entre história do mundo, história internacional, do design e história do Brasil, por períodos, tá? Para verificar essa inserção do Brasil nesse cenário internacional do design e ver até onde, nas limitações, nas influências do design internacional em relação ao Brasil. Então eu vou agora pedir ao Fagin para falar do História 1 que ele está acomodando. Vou ver se eu pego. Bom, volto aqui a conversar com vocês, com o objetivo de explicar um pouco qual é o espírito dessa disciplina. O espírito e as dificuldades que a disciplina de História 1 enfrenta. Eu imagino que, quando converso com os alunos a esse respeito, nós estamos falando de fatos, até de objetos, que fazem parte de um universo ao qual os alunos têm um pequeno e quase nenhum acesso. Em primeiro lugar, porque ocorreram na história em um momento passado, né? Em segundo lugar, porque quase sempre, geograficamente, esses fatos ocorreram fora do Brasil. Claro, nós estamos falando, eu costumo dizer, do início dos tempos, né, do início da história, né, até o final, mais ou menos o final do século XIX. A participação do Brasil, nesse período, foi de 400 anos, entre a
digamos, a fundação do Brasil, em 1500 até o final do século XIX. Desses 400 anos, 300 o Brasil passou como colônia portuguesa e mais ou menos 100 como um país independente, um jovem país independente. Quer dizer, é nesse cenário que esses fatos que são descritos e analisados dentro da disciplina de História 1 aconteceram. Por isso eu digo que muitas vezes os alunos não têm uma compreensão muito clara de qual é esse objeto histórico e geográfico e que objetos são esses do ponto de vista cultural. Vou pedir desculpa a vocês, estou falando de objetos, mas na verdade estamos falando de produção, de produtos, quer seja imagem, quer seja objeto. Então, o que eu tenho pretendido em História 1 é quebrar essa dificuldade. Confesso para vocês aqui na nossa intimidade que não é muito fácil, mas é uma coisa que eu tenho buscado. E de alguma forma posso dizer para vocês que recebo dos alunos uma resposta positiva nesse sentido. Então, pedagogicamente, a disciplina tem, digamos, 3 aspectos. Eu estou querendo tirar a carga o peso das aulas expositivas e transferir isso para as aulas de debate e de seminário. Estou em vias de poder responder para vocês se isso deu certo ou não no final desse semestre. O que eu fiz? Eu dividi esse espaço de tempo em 4 módulos, 4 módulos temporais, digamos assim, que, grosso modo, dividem esse período em 4 períodos, 4 subperíodos. Dentro desses módulos, nós temos atividades de seminários e de aulas expositivas. Esses seminários são 3, num módulo de 4 aulas. Um seminário que aborda filmes, cinema, que tratam de assuntos históricos e objetivamente dos assuntos que nós tratamos aí. Começamos com as corporações de ofício, o Perfume, o Oliver Twist, enfim, terminamos com Metrópolis, Gabinete do Dr. Caligari, enfim, vocês podem fantasticamente imaginar como é grande esse universo, que é um universo fundamentalmente de imagens, né? Cinema. Depois nós temos 2 seminários que são de textos, primeiro eu chamo gerais, ou como eu digo para os alunos, bibliografia horizontal, né? E depois de textos específicos, que é a bibliografia vertical, onde a gente tem a oportunidade de aprofundar algumas coisas dentro desse âmbito, vamos chamar modular. E por fim tem a aula expositiva. A aula expositiva é a última, de modo que nas aulas, progressivamente, a participação dos alunos vai crescendo ao longo do módulo. E é isso que eu estou colocando, digamos, em teste nesse ano, e até agora eu tenho tido alguma resposta positiva, algum sucesso, de modo a fazer com que os alunos se aproximem desses objetos tão distantes no tempo e no espaço que nós tratamos nesse período histórico. Uma outra atividade, que seria a 4ª atividade, é aquela da preparação de um trabalho monográfico. Eu preciso dizer que, pedagogicamente, os alunos estão divididos em grupos de 2 pessoas. Eu tenho para mim que a dupla é a coisa que mais funciona nos trabalhos coletivos. São pessoas que já são amigas, já são conhecidas e já têm um diálogo pessoal e acadêmico muito grande. Então a turma é dividida em duplas. Todos os trabalhos são feitos em duplas, todos. E tem também, como eu estava dizendo para vocês, uma 4ª atividade, que é aquela de fazer com que essa dupla entregue no final do curso uma monografia sobre algum dos temas tratados no módulo da qual a dupla fez parte. Também a turma está dividida em 4 pedaços, cada um associado a um módulo para preparo dos seminários de filmes, de textos e participação nas aulas expositivas, né? Isso tem feito com que as expressões mais comuns na aula são assim, de surpresa. Puxa, eu não sabia, nossa, que interessante. São essas as expressões que eu ouço frequentemente dos alunos durante o curso. Eu poderia dizer também que há uma outra coisa que eu acho que ainda é um pouco verde, mas está amadurecendo, que é o seguinte: a pergunta que eu faço para os alunos, principalmente dirigida aos trabalhos monográficos,
é aquela: o que acontecia no Brasil nesse período? As respostas, vocês podem imaginar, que são vazias. Muita gente diz: não acontecia nada, né? Mas o fato é que acontecia, e o fato é que a nossa bibliografia é muito fraca para apresentar esses acontecimentos e esses fatos. Claro que vocês vão concordar comigo que durante os 300 anos de período colonial se produziram objetos e imagens aqui. Eles são de um conhecimento muito parco, não se sabe, mas é evidente que isso foi feito, é evidente. Eu até, na bibliografia que eu mostro para os alunos, eu estou avançando, eu fiz uma pergunta para um grupo de alunos. Eu falei: escuta, vocês acham que a Inconfidência Mineira foi proposta simultaneamente à Revolução Francesa aqui no Brasil? Você acha que esse pessoal nunca se preocupou com as artes e os ofícios no Brasil? Você acha que o sujeito que vai montar uma nação nova não tem essa visão? Tem só a visão política e econômica? Os alunos: claro que tem. O que nós precisamos é encontrar. Isso foi escrito em algum lugar. É evidente que o sujeito que quer fundar uma nova nação não pode deixar de lado essa preocupação, que eu vou genericamente, pedindo desculpa para vocês, preocupação estética. A estética tem uma significação muito grande. Mas essa é uma pergunta que eu faço, e que os alunos estão começando a pensar no assunto. Textos do IFAM que relatam a fabricação e o desenho de mobiliário, sabe, isso já reconhecido internacionalmente como um mobiliário genuíno brasileiro. Quem desenhou isso? Quem produziu isso? Que materiais se usavam? Aqui, eu não estou falando de exportação de jacarandá para Portugal para fazer mobiliário dos Joões. Não é nada disso, é coisa feita aqui. Eu tenho certeza que isso aconteceu. O que me falta é a capacidade de estimular os alunos a buscarem isso. É o que eu estou fazendo agora. Como eu falo, o Grandiano Montigny veio para cá no início do século XIX, montou uma espécie de uma escola de belas artes aqui. Quais foram os frutos disso na área do design, da imagem e do objeto? Não sei, vamos ver. Claro que houve frutos, né? No meio século, o Mauá, que foi encarregado por amizade pelo Dom Pedro II de especular sobre a instalação e o projeto e a fabricação de equipamento ferroviário aqui no Brasil, ele deve ter projetado coisas e desenhado coisas evidentes, né? Falta nós sabermos e buscarmos isso. E por fim, eu lembro o personagem do Alberto Santos Dumont, que foi, na minha opinião, talvez o maior designer que o Brasil teve nesse período. É dele a autoria de um avião que é reconhecido hoje como um dos mais belos do mundo, que é o Demoiselle, que era um avião pré-fabricado. O nego comprava aquilo e montava em casa, com um motor Peugeot de 1 cilindro, que tinha 3 cavalos. Era possível fazer isso. E não era... Bom, você fala: bom, e o design? Esse é um objeto de análise, um objeto de interpretação muito grande. Digo também para os alunos que a primeira vez que se mencionou no Brasil, pelo menos nos discursos oficiais, a palavra, o termo desenho industrial, isso foi feito no final do Segundo Império pelo Rui Barbosa. O Rui Barbosa fez um discurso muito inflamado no Senado do Império, não era nem da República ainda, dizendo que o Brasil carecia de desenhistas industriais. Isso me chamou muita atenção. Esse é um discurso famoso dele, porque eu fui perguntar para mim mesmo, lendo o texto, o que ele queria dizer quando ele falava desenho industrial. O que é isso? Será que ele pensava a mesma coisa que eu penso? Muito provavelmente sim, pelo que eu fui dado a entender nesse discurso no Senado do Império. Ele pensava na formação de pessoas que, em primeiro lugar, soubessem o que é indústria. A indústria era muito incipiente no Brasil nessa época. Em segundo lugar, fossem capazes de operar essa indústria e de projetar objetos a serem fabricados industrialmente. Quer dizer, eu sei que há mais de quase 150 anos, o Rui Barbosa tinha uma ideia muito clara do que era desenho industrial e quis transmitir para a nação, como senador, que isso deveria ser uma preocupação constante daquele ponto em diante das políticas de Estado. Quer dizer, esses fatos todos, que eu estou, claro, pontualmente e resumidamente lembrando aqui para vocês, são os fatos que marcam esse período de 100 e poucos anos que eu estou analisando dentro da disciplina,
com o objetivo de fazer exatamente o que eu disse no início da minha palestra, pequena palestra aqui. Fazer com que os alunos se sensibilizem de que isso não é um deserto. Esses 100 e poucos anos não são um deserto intelectual aqui. Eles são muito férteis. Só que esses fatos estão um pouco esquecidos pela história e não estão sendo avaliados com a devida importância. É isso que, mais ou menos, eu digo sinteticamente, eu tenho procurado fazer em História do Design 1. Claro, o Marcos lembrou, eu aqui substituo o professor Lúcio, o Lúcio Gomes Machado, amigo meu de longa data e que está em vias de se aposentar e cumprindo as licenças que ele tem direito. Ainda é provável que ele volte a dar essa disciplina no ano que vem, mas nós estamos tendo uma interação de visões pessoais que temos os dois a respeito desse assunto. Marcos, isso, né? Obrigado. Bom, dando sequência aqui, o Lúcio não pôde vir hoje, eu vou falar um pouquinho de História 2. A História 2 aborda a história linear do repertório, que você já conhece, Art Nouveau, Peter Behrens, Bauhaus, Bergmund, vanguardas artistas, Bauhaus, produção editorial americana, a gestão da produção na época e Stalin norte-americano. E, na época, isso aqui é uma amostra, mais ou menos um modelo da prova escrita, que é feita no final. Em geral, a História 2, 3 e 4 segue um modelo que é fazer uma pesquisa no meio do semestre a respeito de um tema dado na disciplina. Então, na História 2, por exemplo, uma pesquisa clássica que o Lúcio fez, colocar a questão das relações entre o construtivismo dos anos 20 e anos 30 com o design gráfico contemporâneo pós-moderno. É um tema de pesquisa que os alunos fazem no meio do semestre. E no final temos uma prova parecida com essa. Ele pega uma questão, desenvolve no caso aqui do Stalin, e coloca duas questões para serem desenvolvidas em termos de dissertação. Relações que o Stalin possui com o consumo e a produção industrial e relações que possui com mudanças estéticas nos produtos. Na segunda questão, que é comente cada uma das imagens reproduzidas abaixo, em vários aspectos. Aí os ângulos são escolhidos pelo aluno. Esse aqui é um tipo de prova final. Na História 3 e 4 se segue mais ou menos essa estrutura. Isso aqui eu já coloquei para vocês. Assim, as disciplinas de histórias, todas essas, elas possuem um número de vagas para alunos de outros cursos. Então, a entrada anual do curso de design é 40 alunos, é um curso noturno. Porém, se inscrevem alunos do curso de arquitetura da manhã, que ficam para a noite como disciplina eletiva, optativa. Alunos do curso de arquitetura, na maior parte, são, às vezes cerca de 9, 10, e alunos de outras unidades da USP. Eu já tive alunos de letras, fazendo história do design, aluno da Politécnica, muitos alunos do curso de editoração eletrônica do curso de comunicação da ECA, da USP, e fora esses alunos todos, sempre alunos intercambistas. A USP tem um bom programa em relação a isso, então já tive alunos italianos, alemães, franceses, argentinos, mexicanos, tudo estudando história do design. Eles escolhem. Isso aqui eu já mostrei. Isso aqui é a ementa geral da História 3, que vai, como eu falei, pós-Segunda Guerra Mundial aos anos 70, início dos anos 70. Está mais ou menos aí os objetivos: capacitar os alunos para análise crítica do design, por meio do estudo de sua história, suas teorias e do contexto que ocorreram manifestações relevantes, proporcionar conhecimento de estudos de caso na história do design, projetos, e contribuam para a prática de projetos, estabelecer relações entre design, artes e arquitetura. Esse é mais ou menos o programa de conteúdo dado na História 3. Para ver que a metade é sobre o Brasil.
Isso é possível porque eu também, na pós-graduação da FAO, na FAO Maranhão, eu sou responsável pela disciplina História Social do Design no Brasil, que aborda o século XX. Basicamente, a minha linha de pesquisa em História do Design no Brasil é o estudo da formação do campo profissional brasileiro de design. E é claro que isso influencia o tipo de olhar que eu dou nas disciplinas de graduação. A parte, pelo menos o bloco de Brasil, dessas duas disciplinas, ela se beneficia dessas disciplinas de pós-graduação também a partir dos debates que são estabelecidos com os pós-graduandos. Na FAO Maranhão, são 4 horas de aula, a apresentação de seminário feito pelos pós-graduandos, na metade da aula, e depois debates, onde vai se debater questões históricas, dogmas históricos em relação e aprofundar o conhecimento do design brasileiro de acordo com os assuntos apresentados no seminário. Então, esses debates ajudam a consolidar determinadas ideias sobre essa história e também a desmistificar certos dogmas em relação à história brasileira. E também há uma produção de textos nessa pós-graduação que muitos deles são publicados em congressos e passam a servir de referência. Então, essa disciplina tem gerado muitas pesquisas inéditas e tem se tornado bibliografia desta disciplina de graduação. Então, basicamente, a pós-graduação alimenta o bloco brasileiro das disciplinas de graduação de História do Design. Então, aqui, rapidamente, vocês estão vendo aí alguns pontos clássicos: estilo internacional tipográfico, design na Escandinávia, Itália, Japão, França, Grã-Bretanha, cenário de pós-guerra, pop design, design gráfico, psicodelismo, nova publicidade americana, gestão da produção, produção flexível, sistema de identidade visual corporativa, contestações ao funcionalismo, a ideia do alternativo, lúdico, radical, nos anos 60. Brasil: industrialização, crescimento urbano do mobiliário interiores, concepção de nacionalismo, produção e consolidação do posto moderno, expansão das áreas de produção nos anos 40 e dos anos 60, construção civil, campo editorial, embalagem, eletrodoméstico, campo da publicidade, debate entre arte e indústria do movimento concretista, o curso do IAC, as relações com o movimento concretista, a institucionalização do design industrial, as entidades pioneiras do mercado de trabalho, primeira geração de escritórios, entidade de classe e a instalação da academia. Expansão dos cursos nos anos 70, a visão do governo brasileiro na década de 70 da ditadura militar em relação à exportação e a organização profissional de designers a partir do passagem dos anos 60 para 70, que é basicamente a atuação pioneira da BDI. E vou falar de algumas questões pontuais que ajudam a consolidar o campo, como o IDI no Rio de Janeiro, do Berg Mille, e as bienais do MAN. A avaliação, como eu falei, primeiro essa monografia, uma monografia de pesquisa, e depois a prova escrita no final. Eu vou falar um pouco sobre esse trabalho monográfico daqui a pouco. História 4, como eu falei, vai a partir da meados dos anos 70 até a atualidade, mas a atualidade geral chega a 2000, 2001. O conteúdo, em geral, começa nesse início dos anos 70 abordando uma nova fase do estado tecnológico na área dos equipamentos eletrônicos, a utilização estratégia do Japão em absorver o microchip para a competição internacional. Vou falar da questão do estilo high-tech, os movimentos pós-modernos do design italiano, da década de 70 e 80, que geralmente são os mais conhecidos do que aqueles de 68 e 69, mas tem uma raiz lá, Memphis, alquimia. Estudamos o caso da indústria Alessi, toda a estratégia dela em relação ao design, inclusive estratégia de marketing, muito bem feito, e os movimentos, de certa forma, formalistas e pós-modernos dos anos 80. Abordo sempre muito o campo da identidade visual, porque ele é um campo de trabalho muito importante para a primeira geração de escritórios no Brasil. Então, entender como é que é isso internacionalmente, como é que isso acontece aqui na década de 60, é importante para entender a consolidação dos escritórios mais conhecidos na nossa história. Depois eu tenho tempo de entrar nas novas ondas, é o New Wave gráfico,
preconizado lá por Wolfgang, na Suíça, e os discípulos deles norte-americanos. Abordo o punk gráfico, e aí vou tentar demonstrar como é que a confluência do punk gráfico e do New Wave vai alimentar uma série de revistas que vão preconizar o chamado de design pós-modernista nos anos 80. Tá? Aborda um pouco da história do eco-design e consigo chegar a tendências contemporâneas. E o qual instala debate sobre design e artesanato local e mercado globalizado. As 3, 4 faces dessa volta à customização: interesses econômicos, né? Interesses políticos em relação à valorização do artesanato, e que isso tem a ver com problemas da capacidade industrial do país e a terceirização internacional. E consigo ainda abordar uma aula específica para as teorias de Papanek e de Bonzik, que eu acho central historicamente para várias gerações de designers no Brasil nos anos 70 e nos anos 80. Então, no Brasil, eu entro em alguns pontos que têm relação com o que é discutido na pós-graduação. Então, eu de novo a organização profissional, né? Dentro disso, pego o início do crescimento das associações regionais a partir dos anos 80 e tem uma história da regulamentação da produção transversal, que na verdade começa em 63 com a BDI. Vou falar do pensamento da Nina Bobardi e a Luísa Magalhães, porque são referências, inclusive referências regionais, com vários pontos em comuns e algumas diferenças. Então, falo principalmente do destaque da década de 80, porque alguns historiadores, eu concordo, uma década-chave para a consolidação da profissão. Então, vou abordar o campo, mais especialmente o campo profissional. E depois eu consigo inserir, que é até interesse e demanda dos alunos, a história, continua a história do ensino e da pesquisa do design. Então, eu falo como é que a pesquisa estava se desenvolvendo nos anos 80 e como é que é fundamental a fundação de periódicos científicos, e eu tenho de design em 94. E dou o panorama das pós-graduação de 94 até mais ou menos 2008, explicando as linhas de pesquisa e áreas de concentração. E os alunos demonstram muito interesse, porque, principalmente na História 4, eles conseguem enxergar um panorama contemporâneo do campo e as opções que eles têm. Que uma das duas últimas aulas, eu falo da questão da globalização, abertura econômica no Brasil nos anos 90, o plano real, o que significou, e como o cenário internacional e nacional possibilitaram, por exemplo, o crescimento do design de produto até aí, explicando questões econômicas que estão por trás disso. E aí discutimos o mercado interno gráfico e de produto a partir desses anos 90. Então, consegue-se dar uma panorâmica interessante. Esse é um fragmento dessa monografia de pesquisa do meio, onde eles vão eleger peças gráficas e de produto, e eles têm que entregar uma análise relacionando aquela peça gráfica com as aulas dadas, tentando contextualizar aquela peça com o movimento ou o estilo que eles escolheram. Então, tem antes uma narrativa sobre o que é o punk, socialmente falando, até chegar ao designer e a peça gráfica. Bom, para dar uma ideia para vocês da resposta do interesse que é despertado, em 2012, o curso de design da FAO está no processo de revisão curricular. Já está um processo que dura 2 anos. Nesse momento, nós estamos rediscutindo o projeto político-pedagógico. Então, provavelmente, a grade curricular que vocês viram vai ser modificada. E dentro desse diagnóstico, houve uma pesquisa promovida pelos próprios alunos. Nós temos cerca de 220 alunos, o curso todo, que é entrada em 40 por ano. 117 responderam essa pesquisa do curso. E a competência, o diagnóstico era baseado nas competências do MEC. Você pegava as competências do MEC e perguntava aos alunos do que o curso tinha proporcionado em relação àquela competência. E a competência mais bem avaliada foi justamente visão histórica e prospectiva, com 85% de avaliação positiva. Está basicamente falando de toda essa sequência de história que eu estou mostrando para vocês. A segunda competência bem avaliada é consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, estéticas e éticas, que também está no campo da história. Então, o conhecimento da história do design, para mim, ele contribui para a consolidação da identidade social da profissão do design.
para a atividade projetual, claro, e para uma consciência sobre seu papel e sua inserção na sociedade, bem como as implicações e consequências de sua prática profissional. Isso eu enfatizo sempre na aula para eles terem consciência para que serve, para que eles estão vendo aquela história do design. E considerando essa pesquisa, eu acredito que isso foi bem entendido. Bom, vou terminar por aqui, senão não vai ter espaço para mais nada. Por gentileza, quem pretende fazer alguma pergunta, está em aberto. Primeiro, eu acho fundamental mesmo, eu acho que a sua preocupação com o período colonial. Eu acho que falta para nós professores, vamos dizer, de História do Design, né, aqui no Brasil, para nós pesquisadores, uma preocupação semelhante à que ocorreu na literatura com eu vou dar o exemplo máximo, a preocupação do professor Antônio Cândido, né? O que é a formação de uma literatura brasileira? O fato dele reconhecer que a literatura brasileira é tributária da portuguesa, que já é de segundo escalão, não deixou de fazer com que ele olhasse com muito apreço para a produção que se desenvolveu aqui. E a gente não tem tido esse apreço. Mesmo nas trocas coloniais, né? Eu fiquei muito espantada, algo como 15 anos atrás, quando eu vi o mobiliário feito das caixas de madeira que levavam açúcar para Portugal para ser distribuído pela Holanda. Quer dizer, é um caso que nunca foi avaliado. A gente tem que começar a encarar pesquisas dessa formação, a meu ver. E eu me pergunto, né, e aí vem toda a discussão que muitas vezes é colocada em base ontológica, mas se a gente colocar em base histórica, ela me parece pertinente, que é o exame também dos artefatos indígenas. Eu me lembro de um seminário que a gente convidou o professor Enzo Mário para vir falar, e o grande interesse dele aqui era por exemplo, fazer uma pesquisa sobre a Zarabatana. Como é que você constrói um instrumento de tal precisão com um pau-ferro, que é uma das madeiras mais difíceis de lidar? Então, eu acho que essa preocupação com a formação que a sua fala demonstrou, ela não está, sei lá, eu não sei, talvez eu não conheça muito, mas eu não vejo essa preocupação replicada nos nossos programas de pesquisa, na maioria dos TCCs, de papers que eu vejo, que muitas vezes se dedicam a temas muito secundários, né? E eu queria perguntar, aí sim, uma pergunta também é um problema que eu vi. Ontem eu estava falando do meu uso de cinema, né, nas minhas aulas de história, e eu sou extremamente criticada por meus colegas historiadores e sociólogos da cultura. Não pelo uso de documentário, o documentário é trivial, mas pelo uso da ficção, né? Então, quando eu ouvi a sua fala, por exemplo, eu quando abro a discussão sobre o fascismo, eu sempre mostro um trecho do Dia Muito Especial do Héctor Escola, né? Porque ele tem documentário no filme, porque ele vai discutir o papel da mulher, enfim, né? Eu mostro um pedaço desse filme. E um dia eu estava conversando, eu fui muito criticada por isso na escola, porque os meus colegas dizem que eu faço primeiro um uso instrumental do cinema, ok, faço, acabou. Mas também por quê? Porque o cinema, obviamente, que o Oliver Twist do Polanski, ele vai colocar inclusive alguns anacronismos, ele vai ser pensado a partir do hoje, né? E eu entendo o cinema como uma possibilidade de formação. Quem me disse isso foi a minha diretora, Eliana Aureliano, que ela disse: a nossa geração, ela foi também educada no cinema. Ficar 2 horas sentado olhando uma tela é educador. Então eu acho que usar o cinema, mas eu tenho questões em relação ao anacronismo, né, da produção de cinema quando a gente apresenta ficção no curso de história. Então, são questões para discutir. Então, muito obrigado.
suas considerações, mas, grosso modo, eu, com muita satisfação, percebo uma coincidência de pensamento entre você e isso me deixa bastante tranquilo. Agora, eu anotei aqui 3, 4 pontos que eu gostaria de comentar na sua explicação. Os objetos e armas indígenas, a produção indígena no Brasil. O segundo, digamos, a arte e o design populares. O terceiro, a questão do cinema e da ficção. E o quarto, o anacronismo. Começo pelo fim. Eu digo para os alunos que, evidentemente, eles estão vendo filmes que não foram produzidos no momento em que esses fatos aconteceram. Não há um só Oliver Twist, há 2, mas o mais antigo foi feito em 1936. Mas o livro do Dickens mostra uma porção de coisas. O Dickens era muito relacionado com Henry Cole, que foi o cara que montou o primeiro, digamos assim, museu do design do mundo. Eles se conheciam muito e trocavam ideias frequentemente. Quer dizer, eu imagino que esse filme ele pode trazer algumas informações muito rápidas sobre um contexto histórico. Muito rápidas, que você mencionou, 2 horas. Em 2 horas o aluno tem um contato direto com o contexto histórico. Ele levaria muito tempo para poder imaginar o que foi, com grande dificuldade. Então eu pessoalmente acho que o cinema, como você disse, que é uma ferramenta de formação da minha geração, das gerações que vivem no século XX, é muito importante. Ele não pode ser desprezado como informação. E também como os textos escritos a respeito desses assuntos também não podem ser desprezados. E é uma arma, eu acho assim, de uma eficiência muito grande. O cinema informa muito depressa uma porção de coisas. Eu acho que não pode ser desprezado. Agora, a questão da ficção, que eu também de vez em quando enfrento esse questionamento, né, sobre a importância ou a relevância de tratar esse assunto também por via do cinema, a pergunta que eu me faço nessa hora é: o que é ficção? Na verdade, a bibliografia que a gente vê e com a qual a gente tem contato, eu tive contato ao longo da vida, são obras de ficção. Então, é verdade que você pega autores anglo-saxões, ou latinos, ou italianos, que tratam, na nossa área de design, do mesmo período histórico, você tem informações, às vezes, conflitantes e opostas sobre os mesmos fatos. Você fala, bom, são vários fatos ou é um fato só? É um fato só que as interpretações são ficcionais. É o peso cultural que aquilo representa para o autor. A gente não pode desprezar isso. Porque essa palavra ficção tem uma conotação depreciativa. Eu não sei porquê, mas ela não deve ter uma conotação. É uma interpretação. Nós estamos falando de interpretações. Se houvesse uma única verdade, aí eu acho que a ficção perderia sentido. Mas não há uma única verdade. Há muitas verdades. Agora falo, para não deixar de mencionar, a questão dos objetos e armas indígenas. Também por uma questão cultural, a cultura indígena no Brasil foi desprezada pelos portugueses. Não só na forma de desprezo por acreditarem que isso não representava uma tecnologia, que era uma coisa feita com poucos recursos e tudo, mas também porque era a forma de opressão. Quer dizer, nós precisamos acabar com os índios, senão nós nunca conseguiremos impor o Império Português no Brasil. E eles foram dizimados mesmo, né? Uma população que inicialmente era de 3 ou 4 milhões de indígenas no Brasil, quando os portugueses chegaram, hoje se reduz a 300 mil. Foi um massacre feito ao longo do tempo. E com isso houve uma perda cultural muito grande. Os artefatos, os desenhos, as pinturas, os tecidos, tudo isso foi perdido. A gente tem que pegar um pouco com as mãos isso para que não se perca definitivamente. Eu acho que isso é uma questão muito importante, principalmente quando a gente trata de história do design, que pega exatamente esse período. E a outra, a arte e o design popular, né? Eu tive o prazer, falo essas coisas porque eu não na minha idade, eu tive o prazer de conversar com a Lina várias vezes, na FAO, fazia palestras e tudo. E como vocês sabem, a Lina era uma pessoa que gostava imensamente de chutar o balde, principalmente nos momentos menos oportunos.
Então ela chutava o balde, levantava e ia embora e deixava o caos instalado nessa plateia que estava assistindo. E esse livro, que é o Design Tempos de Grossura, eu acho que é esse o título, ele mostra isso. Ele fala, escuta, vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão deixando de ver o que é realmente importante. Quer dizer, larguem tudo e olhem para a produção artesanal. É ali que existem soluções, digamos, brasileiras para os problemas culturais, socioculturais brasileiros, e não é fora daqui. Quer dizer, isso chama muito a atenção para um outro universo de objetos e de imagens que não é o nosso cotidiano. Vítimas que somos da colonização portuguesa, do imperialismo inglês, depois do imperialismo norte-americano, e agora talvez o imperialismo chinês, que motiva muito esse nosso ambiente, né, cultural. Mas eu acho que essas 4 coisas, digo para você, modestamente, são coisas que me preocupam constantemente. Como fazer, primeiro, que esses universos convivam com aquilo que a gente chama de história clássica do design, no século, antes do século XX, né, que é o objetivo da história do design, primeiro. Em segundo lugar, dá para esses campos culturais a devida importância. Eu nem vou dizer para você que é maior ou menor, mas a devida importância. Ele tem que participar criticamente do universo do estudo e da pesquisa. Tem que participar, não pode ficar fora. A pergunta que eu mencionei para vocês, que eu faço, escuta, você acha que antes do século XIX não acontecia nada aqui, isso aqui era um deserto, ninguém se preocupava com esse assunto? Claro que não. Né? A história, na verdade, conta a história dos vencedores, não conta a história dos vencidos. A história dos vencidos fica desprezada. E em muitos aspectos, nós estamos tentando recuperar a história dos vencidos, dos oprimidos. Né? É isso, essa é a minha preocupação quando eu menciono essas coisas, e tento que também seja a sua. Né? Então, acho que é uma coisa a ser, não vou dizer a ser conquistada, mas que está sendo conquistada. Entendeu? E eu acho de muita importância. É isso, obrigado. João? Fajinha, eu queria fazer eu fiquei na dúvida de uma coisa. A sua explanação, enfim, muito rica em detalhes, enfim, eu fiquei curioso. Qual é a carga horária da sua disciplina? É de 2 horas semanais. Bom, então vamos lá. Eu nunca consegui fazer um programa de história ao longo de um semestre em que eu passasse mais de um filme inteiro. No máximo eu usava assim, a primeira sequência do 2001, que eu acho que é a descoberta do artefato, né? Enfim, o filme sobre o grupo Rosa Branca para demonstrar o contexto da criação de UNO, um documentário curto sobre a válvula, coisas pequenas, ou trechos de filme. Eu fiquei... E queria saber também se você falou muito sobre o Brasil. Nessa história 1, você trata disso tudo, nesse tempo, e mais do que se passou internacionalmente, ou não? Eu não entendi. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos também. Tem uma coisa que me preocupa muito no ensino de história no Brasil, de história do design no Brasil, quando se refere aos Estados Unidos, há uma concentração quase que absoluta sobre a questão do styling, né? Quando, na verdade, a história do design americano é de uma riqueza fabulosa. E talvez a gente tenha, nós, na nossa prática, a gente tenha muito mais influência do design americano. Basta ver, efetivamente, o livro organizado pelo Chico, né, dos anos 60, onde praticamente o design urbiano ele só está presente ali na coisa das identidades visuais, mas o resto não tem impacto nenhum, né? Toda a riqueza da década de 60 não tem impacto nenhum
a não ser pouquíssimas coisas. Então, eu me preocupo com isso, com essa visão estigmatizada do design americano. Quando você pega, por exemplo, um cara como o Russell Wright, por exemplo, e aquela ideia, ele transforma o landscape, o doméstico, né? O revigoramento da economia americana se dá com uma participação enorme dos designers ao longo da década de 30, que reformulam e criam um padrão que até hoje é almejado por quase todas as culturas do mundo. Enfim, eu acho que nós, de alguma forma, vivenciamos um anti-americanismo que é, no mínimo, bobo. Então eu queria fazer esse comentário de perguntar por que esse martelamento contínuo sobre a questão do Stalin, quando, na verdade, eu acho que tem coisas infinitamente mais importantes do que a questão do Stalin. Então, são duas perguntas. Desculpa, começa mal, eu acabei... João Souza Leite. João, obrigado pela pergunta. Eu fui comunicado que eu preciso ser muito breve, porque nós já avançamos muito no nosso horário. Mas você fala de duas coisas muito importantes. Primeiro, o tempo didático para essas coisas serem colocadas para os alunos. Eu tenho só 2 horas de aula por semana. Eu não passo nenhum filme em aula. Também não leio nenhum texto em aula. As aulas servem apenas para conclusões. Todo o trabalho feito fora, assistência a filmes, leitura de texto, tudo é apresentado de forma de conclusões e de debates dentro da aula. A aula serve só para isso. A aula expositiva, evidentemente, é uma coisa de domínio público, todos sabem. Você fez uma outra segunda parte na sua pergunta, que é como eu trato as questões brasileiras dentro desse contexto. Em primeiro lugar, do contexto internacionais, porque você falou do brasileiro, né? As internacionais são são o roteiro do curso. As brasileiras nesse momento, servem como provocação aos alunos. Quer dizer, eu tento provocar uma certa indignação neles e falar, vocês não estão surpresos de num programa como esse o Brasil nem aparecer? Como é possível uma coisa dessa? Começa todo mundo a coçar a cabeça. Olha, eu dou algumas direções para que vocês vão pesquisar esses assuntos referentes ao Brasil. E eu tenho obtido, João, respostas. Elas não são densas, nem conclusivas, mas eu já vejo, que é o que me satisfaz como professor, que isso funciona como um estímulo crítico. E é o que por enquanto me satisfaz. Eu até posso dizer o seguinte, como eu já fui substituto 2 vezes do Lúcio nessas disciplinas de 1 e 2, eu me lembro que na minha primeira experiência, o curso da FAO é noturno, das 10 para 7 às 11 horas, todos os dias. 18h50 a 23. Eu competia muito com os computadores. O cara com laptop, os alunos quase todos com laptop, ficavam vendo o laptop e eu falava como um pano de fundo. Posso dizer para vocês que, modestamente, não há mais laptops participando das aulas. Quer dizer, há um estímulo muito grande dos alunos em falar aquilo que concluíram, aquilo que descobriram, e dos outros alunos em debater aquilo que está sendo apresentado. Eu digo para vocês que isso é o troféu da minha vida, entendeu? Conseguir ser ouvido e ouvir, que é o que uma aula, para o que uma aula serve. Não discuto mais com a eletrônica contemporânea nenhum minuto dessa minha curta aula. É isso. Eu vou ter que interromper. Bom, João, aqui na minha fala estava destacado ali o Stalin, porque os alunos demandam muito conhecimento sobre isso, porque até o Stalin norte-americano, aquele mais clássico, né, mais estético, ele é citado como ponto negativo, não por mim, mas em disciplinas de projeto. Então eles ficam super curiosos o que é isso. Eles demandam isso. Quando começa a história de 3, no primeiro dia de aula, todos os alunos pedem, volta ao Stalin, por favor, e mostra isso, porque lá na disciplina de projeto ele foi malhado.
entendeu? Então eu retomo isso e mostro lá do desenho industrial do Raymond Loewy, por exemplo. Ele é um excelente desenho industrial. Tem vários aspectos que não é aquela coisa só da cosmética estética. Mas os Estados Unidos é abordado, sim, inclusive nas aulas do Brasil. Por exemplo, eu falo do êxodo dos modernistas para os Estados Unidos, tem que voltar um pouco antes. Por exemplo, eu destaco o papel do Brodovitch quando vai para a área editorial norte-americana e a geração de diretores de arte que passa pela mão dele, as relações dele com o design editorial francês, com o que está se fazendo na França na década de 50. Depois abordo o que é a nova publicidade americana, Paul Rand como um símbolo dessa nova publicidade, e as relações com o Brasil. Eu cito, por exemplo, o campo publicitário brasileiro, na segunda metade dos anos 50, nas revistas do campo publicitário, eles citam várias reportagens sobre agências de publicidade norte-americanas. Então falo, olha, eu apresento, porque tem que apresentar, o campo cultural e intelectual que aqui, principalmente em São Paulo, está discutindo concretismo. Mas aí a atuação deles no mercado que chamaríamos de design é pequena, e eu vou demonstrando onde eles estão. O resto é influência norte-americana. Falo, inclusive, de toda uma geração de designers gráficos na editora Abril, que colecionava impressos norte-americanos e toda a produção editorial americana e do Paul Rand. E deixo isso bem claro, as agências, e eu tive acesso a várias revistas de publicidade dos anos 50 brasileira, citam reportagens enormes sobre o que seria a nova publicidade americana. Então, o mercado de agências de publicidade brasileira dos anos 50 é americano, deixo isso sempre bem claro. E vou botando contraponto até onde a escola suíça-alemã estava conseguindo entrar e em que áreas ela estava conseguindo entrar até os anos 60, quando tem uma espécie de primeira geração de escritórios brasileiros, que vai reforçar o design concretista. Mas mostro também que a influência americana continua em várias áreas, inclusive de empresas que, vamos dizer assim, entre aspas, a escola de pensamento é a publicidade norte-americana. Tá? Então, esse viés é dado, sim, é bem claro. Pode ser que nos pontos lá não deu para ficar isso claro, mas isso é bem mostrado. Bem, passamos agora ao comando. Patrícia, boa tarde para você. A segunda etapa dessa manhã. Obrigado por tudo. Valeu.